Renovados votos de boa tarde, agora sim estamos de volta. Segundo bloco, análise informativa ao domingo na Palanca TV. Hoje vamos refletir sobre o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. É nosso convidado para esta análise, Domingos Sebastião, que é especialista em relações internacionais, a quem começamos a saudar. Muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos então começar a analisar o conflito que está na moda. Pois bem, 77 anos depois, a Europa está a viver, digamos que, um conflito daqueles considerado o pior depois da Segunda Guerra Mundial. Qual o pano de fundo deste conflito? Bom, a invasão da Ucrânia pela Rússia ela é um dos eventos mais transformadores, né, da ordem geopolítica mundial desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, ou no mínimo o fim da queda do Muro de Berlim, ok? Ou, por exemplo, mais que o 11 de setembro, ok? Mas do ponto de vista do Putin e dos russos, né, esta ou seja, do ponto de vista do Putin e dos russos, esta luta é uma relação do ponto de vista com os americanos, ok? Portanto, para os russos, os Estados Unidos têm estado a criar zonas de influência ao redor do seu local, né? Os Estados Unidos com a União Europeia e a OTAN, com a possibilidade, né, de instalação de bases militares dentro da própria Ucrânia, né? Isso teria consequências devido à ameaça de segurança contra a Rússia. O objeto desta guerra não é afetar diretamente a Ucrânia, mas sim Estados Unidos da América? O objeto é, de facto, mostrar a própria hegemonia da Rússia do ponto de vista da geopolítica mundial. Ou seja, a Ucrânia é uma ameaça para a Rússia se fazer parte da União Europeia ou da OTAN. Portanto, os russos veem como isso é como se fosse um exemplo, a Rússia instalar bases militares junto ao México ou ao Canadá, né? Isso poria a segurança dos Estados Unidos em causa. Portanto, os russos veem isso como o que os russos querem, na verdade, é a garantia da segurança do Estado russo. Portanto, os russos vão ferir sensibilidades, vão ferir soberanias para garantir a sua segurança dentro do seu próprio Estado. Pois bem, várias pessoas morreram, entre civis e militares. Eventualmente, o diálogo permanente, se tivesse tido em conta esta questão das mortes que a guerra tem estado a causar sempre que há estes tipos de conflitos, não acha que poderia sanar esta mesma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? A questão não é sanar ou negociar, a questão está a garantia da segurança da própria Rússia. Deve lembrar que depois da Guerra Fria, devia até se perguntar por que razão a OTAN continua a existir. Porque na Guerra Fria havia uma propaganda que a OTAN existia para proteger os europeus contra as tropas soviéticas. Portanto, e hoje em dia o que se nota é uma outra missão da OTAN. Querem comandar ou controlar a energia no mundo. Deve perceber que a Rússia ela controla os dutos de óleo e gás e as rotas marítimas. Numa percentagem de 40%. Exatamente. Portanto, isso não é, aos olhos dos americanos, não é bem visto. Não é bem visto. Aliás, também deve entender que através desse conflito, a própria emergência da China já incomodou os Estados Unidos. Portanto, e ao incomodar os Estados Unidos, a China encosta-se à Rússia para o apoiar e até já se pronunciou sobre esse assunto. Diz que os Estados Unidos tem uma postura irresponsável e imoral sobre o assunto. Devo lembrar aqui que juntos Rússia e China possuem o maior arsenal nuclear do mundo, né? A maior capacidade de cyberataque pertencente aos russos, segundo a maior economia e tecnológica do mundo e o maior exército do mundo, que é a China. Portanto, para além disso, deve perceber que em 1994
houve um acordo em Budapeste, né, entre a Rússia, China, Reino Unido e a própria Ucrânia, e esse memorando dizia que dos três países que eu mencionei, Rússia, Reino Unido e os próprios Estados Unidos, não deviam atacar por força a Ucrânia e nem ferir as suas fronteiras. Em termos de implicações económicas, as sanções, se eventualmente forem impostas, poderá fragilizar que país, e de forma particular Angola, pode estar nesta questão do condicionamento? As consequências imediatas desses conflitos têm a ver com o colapso do fornecimento do gás, fundamentalmente na Europa, né? E o aumento do preço do petróleo. Angola, devido ao aumento do preço do petróleo, Angola deve estar nesse momento até a fazer contas, né? O preço do barril de petróleo está a 100 e tal mil dólares e é uma vantagem para Angola. Mas, do ponto de vista daquilo que é a resolução pacífica dos conflitos, né, nós temos uma doutrina, a doutrina angolana de prevenção e gestão e resolução dos conflitos, né, e essa doutrina, no seu número 2, de controvérsias, diz que os assuntos não podem ser levados por confrontação direta, né. Deve haver uma via de concertação e diálogo permanente dos conflitos para que haja estabilidade e a paz no mundo. Agora, o que se deve perceber aqui é que a ONU nasce em função da guerra, né, e não consegue acabar com a guerra, né, mas é um processo que ela está a lutar para ver se consegue. Mas o objetivo é que os militares voltem para as casernas, né, e os líderes políticos tomem a oportunidade de diálogo e negociação sobre esse conflito. Mas tem aqui alguma justificativa real quando um país com menos potencialidade bélica ser atacada por uma potência? Os países, ou seja, as superpotências, normalmente eles sacrificam algumas soberanias para manter a sua segurança interna. Aliás, dizia alguns clássicos do realismo, entre eles Eduard Carr, Raymond Aron e Asimov, então, que diziam que a busca permanente do poder conduz a conflitos. Portanto, ou seja, a política ela é idealizada por objetivos, ou seja, por questões políticas emergentes, ou seja, elas são objetivas, as políticas são, do ponto de vista, objetivas. E dizia também o nosso amigo Maquiavel que a política ela é indissociável da guerra, ok? Portanto, os países quem quer governar deve conhecer o teatro da guerra, deve conhecer as estratégias militares, as leis e as forças. Portanto, isso está separado. Os países, do ponto de vista da política externa, os países que querem sobreviver devem ter meios para sobreviver. Portanto, não basta ter soberania, tu tem que ter meios para sobreviver, senão estaríamos a voltar num sistema de Thomas Hobbes, onde há de facto bastante anarquia, não há controle. Pois bem, o que está a acontecer na Rússia, ou entre a Rússia e a Ucrânia, é naturalmente um conflito armado, a semelhança das guerras que o universo presenciou, quer a primeira como a segunda. Os indicativos apresentados dão-nos aqui a interpretação de uma possível Segunda Guerra Mundial, ou Terceira Guerra Mundial? Bom, como deve perceber, a culpa da Primeira e Segunda Guerra Mundial esteve baseada no equilíbrio de poder, ok? Portanto, quando você deseja o poder unilateralmente, você tem que desenvolver armamentos nucleares e formação de alianças, né? E dizia Joseph Nye que as culpas da Primeira Guerra e a Segunda Guerra elenca 3 elementos fundamentais, portanto, causas profundas, causas intermédias e causas precipitantes. Mas aqui, em concreto, fazendo um link da Segunda Guerra para a guerra famosa da Ucrânia, elas apresentam causas profundas, porque é a mudança na estrutura do equilíbrio de poder. Portanto, a Rússia, ou seja, os Estados Unidos, tem estado a usar aquilo que eu chamo a doutrina da política externa de Truman, que é impedir a expansão do socialismo em nações capitalistas frágeis, ok? Portanto, há aqui há um desafio entre essas duas potências. Portanto, a Rússia, a OTAN e os Estados Unidos tentam chegar à fronteira da Rússia, ok?
para criar instabilidade. E os russos não veem isso. Portanto, se eles chegam aí, é perigo para os próprios russos. O que os russos desejam, de facto, é segurança incondicional dentro do seu território. Portanto, veja que depois são 5 estados que foram adotados, que fazem parte agora da OTAN e da União Europeia, que eram repúblicas soviéticas. Pois bem, muitas mortes vão naturalmente registando neste conflito. O punho de ferro de Putin, com esta posição de Putin, o que é que se pode esperar deste conflito? Bom, para Putin o limite é o céu. Portanto, Putin quer receber a hegemonia que a Rússia tinha no passado. Portanto, hoje a Rússia, ela olha, aliás, o mundo é assim, o mundo é feito de interesses, né? Estamos sobretudo de interesses. Eles querem controlar quem tem os fundamentos do sistema internacional, né? Quem domina a distribuição de poder no mundo. Portanto, essa irrivalidade vai de facto acontecer entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Quem interferir também poderá merecer a mesma situação que a Ucrânia. Exatamente. E se não houver uma reação militar americana ou da União Europeia, portanto, a Rússia vai continuar a expandir as suas zonas de influências, ok? Portanto, é necessário que a União Europeia e os Estados Unidos se manifestem aí, porque se não houver, a Rússia vai expandir. E os países vão olhar para isso, se a Rússia continuar a expandir e os Estados Unidos e a União Europeia não intervirem, que vale a pena ceder aos russos ou então criarem uma proteção nuclear. Qual é, por esta altura, a posição da China e também da Coreia do Norte? Não, a Coreia do Norte e a China são apoiantes do comunismo, são apoiantes da Rússia, têm uma ligação muito forte. Aí, os que não têm, provavelmente, é a Coreia do Sul e o Japão, esses porque depois da Segunda Guerra Mundial decidiram não ter forças armadas e eles dependem das forças americanas, portanto, são aliados. Aliás, como te disse, aqui as razões, as culpas da Primeira e Segunda Guerra Mundial sempre estiveram na base do equilíbrio do poder e das formações de aliança. Portanto, os países devem ter aliança para sustentar o seu poder no mundo. Muitos países a nível da Europa vão ter de se preparar para receberem os deslocados. Bom, vão ter que se preparar, embora estejam divididos, né? Estejam divididos porque devido à questão do gás, né? Sabe que o colapso será em função do gás natural e muitos deles ainda estão em dúvida da sua posição por causa do apoio que a Rússia presta a estes determinados países. Mas aqui a grande questão é o sistema financeiro internacional, né? Como sabe, houve uma sanção sobre esse tipo de atividade. Isso vai ter um impacto muito grande porque não vai permitir administrar as instituições financeiras dentro da Rússia e vai haver um corte, vamos lá, em relação às outras instituições fora da Rússia. Pois bem, Domingos Sebastião, tem 1 minuto. Bom, vamos esperar uma luta dos gigantes. Provavelmente a Rússia tem os seus objetivos e esses objetivos nas políticas externas só se faz quando você tem poder e tem material para continuar. Pois bem, muito obrigado. Esperamos contar em próximas oportunidades, até pelo menos decorrer esse contexto bélico entre a Rússia e a Ucrânia. Ok, obrigado. Pois bem, amigo telespectador, foi assim mais uma análise informativa ao domingo na Palanca TV. Voltaremos dentro de 7 dias com mais conteúdos a analisar. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde, Angola e Moçambique.